Bom, eu vou fazer hoje uma TPL usando dois aplicativos, que vai ser esse, o PS Touch, e também vou utilizar um pouco do Pixel Lab. Eu não sei pronunciar direito, mas aqui eu começo colocando as medidas da TPL. E logo em seguida eu coloco o molde da TPL, que é para eu saber mais ou menos onde eu devo posicionar cada imagem que eu selecionar nessa edição. Aqui, logo ao selecionar esse molde, eu desativo ele, que é para eu conseguir manusear cada imagem sem que ele me atrapalhe. E logo em seguida, eu vou até a pasta onde eu coloquei as imagens que eu vou editar e seleciono essa imagem quadriculada. Eu quero usar ela como papel de parede de fundo. Depois disso, eu duplico essa imagem duas vezes. E em seguida, eu pego essas três imagens e vou em transformação, fazendo com que elas virem uma só. Após a transformação, eu vou em camadas e achato elas, fazendo com que ela vire uma imagem só. Tá vendo? São três imagens separadas e eu quero juntar. Então eu vou em camadas e achato para baixo, fazendo com que ela vire uma imagem só. Após isso, eu seleciono uma camada em branco e criei um retângulo na diagonal. Com isso, eu usei a ferramenta do quadrado e criei esse retângulo. E em seguida, eu preenchi da cor que eu queria. Ao preencher da cor que eu queria, eu fui de novo em transformação e mexi no retângulo, fazendo com que ele ficasse na diagonal. Como vocês podem ver, conforme que eu vou crescendo esse retângulo, ele também cresce proporcionalmente. Então eu fixo essa camada, fazendo com que eu possa modificar da maneira que eu quiser. Assim facilita mais na hora da edição. Então, como vocês podem ver, as listras do papel de parede do fundo, elas estão pretas. Então, eu queria tingir elas de violeta, da mesma cor do retângulo. Então, utilizei a ferramenta de mapa de degradê. Então, assim eu consegui tingir da mesma cor do retângulo. Em seguida, fui de novo na galeria e trouxe um aro que eu queria colocar nessa edição. Esse aro eu achei que ia ficar interessante nessa parte do retângulo, para ele não ficar tão simples assim. Então, eu utilizei esse aro. Para eu limpar essas partes escuras do aro, eu utilizei essa ferramenta da varinha. Dependendo da tolerância que você colocar, ela vai remover o fundo com bastante precisão. Mas você tem que ter bastante cuidado na hora de usar essa tolerância. Quanto maior for a tolerância, maior vai ser a remoção do objeto que você está tentando remover. Então, aqui vocês podem ver que eu tive um pouquinho de problema na hora de mexer o aro, porque ele não estava mexendo proporcionalmente, porque eu tinha deixado desativado a opção de fixar proporção. Então, eu fui lá e ativei de novo, porque eu acho bem mais fácil mexer assim.
Em seguida, eu utilizei esse mesmo aro e o dupliquei, fazendo criar um aro menor. E em seguida eu posicionei ele na lateral. Em seguida, eu abri de novo a galeria e selecionei essa imagem. Eu achei que ela ia ficar bastante legal dentro do aro, então eu posicionei ela certinho para depois recortar. Então, bastante atenção nessa parte porque ela é um pouco complicada. Para eu cortar em formato de círculo, eu selecionei em cima do aro a varinha e depois eu selecionei a foto e cortei. Assim, quando eu cortasse, ela ia ficar no formato redondo, igual do círculo. Só que, como vocês podem ver, ficou com falha ali do lado, então eu tive que fazer o processo de novo. Prestem atenção, galera, é muito importante, sério. Então, depois de recortar, você exclui a parte que você não quer mais e cola. Quando você colar, a parte que você tinha selecionado, tcharam, aparece como mágica. Em seguida, eu fiz esse mesmo procedimento nesse círculo maior. Como eu não tinha tantas fotos assim de Angel Beats, eu utilizei a mesma foto, já que, tipo, ela não ia ficar tão visível assim. Ah, eu também utilizei a ferramenta de traçar, para que desse um pouco de destaque na imagem. E depois eu usei o efeito de espelhado para não ficar tão idêntico assim quando eu repetisse o mesmo processo no círculo maior. E em seguida, depois de eu terminar todo esse procedimento, eu utilizei a ferramenta de superposição linear para fazer com que a imagem ela ficasse um pouco mais neon, um pouco mais brilhante e menos visível. Eu repito esse mesmo procedimento em tudo, inclusive nos aros. Como vocês podem ver, a imagem ela ficou mais legal no sobrepor. Então eu deixei só a imagem no sobrepor e os aros na superposição linear, porque eu achei que ficou bem mais bacana assim, sabe? E em seguida eu selecionei a render. Posicionei a render mais ou menos onde eu queria. Ao posicionar a render, gente, importante, bastante importante, sempre removam a marca d'água. Não esqueçam, isso é bastante importante. Tá, em seguida eu usei saturação na imagem, porque eu achei que ela estava um pouco apagada.
ficou até bem mais bacana, ficou um pouco mais com vida. E em seguida eu diminui a opacidade da foto, fazendo com que ela ficasse um pouquinho mais suave. E depois adicionei um pouco também de brilho branco. Eu acho que eu botei na intensidade 20. E a imagem ficou assim, bem legal, né? Em seguida eu coloco mais outra imagem e depois removo todo esse fundo escuro. E faço o mesmo procedimento que eu usei nos outros aros. Uma coisa que eu não gosto no PS é que ele tem pouca variedade de fontes. Então eu sempre tenho que usar outro aplicativo para terminar minhas edições. E então aí que surge o outro aplicativo que é o PixLab. É bem legal ele. Ao salvar a sua edição e aí você vai para lá. Aqui eu adiciono mais outra imagem que eu quero colocar naquela lateral que está um pouco mais em branco. Como vocês podem ver, ela tá com fundo. Então, para remover esse fundo, eu uso a opção de apagar do PixLab. Ela é bem legalzinha, só que nem sempre é tão útil. Mas como era uma parte que ia ficar um pouco mais apagada, então achei que não teria problema em utilizar ela. Aqui eu seleciono as cores que eu quero tirar e depois só mexer um pouco ali e voilá. Ficou bem legal, né? Tá, essa outra parte aqui é bem mais simples, acho que vocês já sabem mais ou menos como funciona. Essa parte aqui é só para eu colocar o tema da TPL. E eu resolvi colocar esse fundo branco para me colocar o título. E depois, para ficar combinando um pouco com a foto de fundo, eu coloquei também a logotipo do anime. E depois finalizo salvando.
Então, galerinha, eu utilizo bastante esse molde para me saber mais ou menos onde vai ficar cada parte da TPL ao selecionar no Mino. E aqui vocês podem ver que vai ficar mais ou menos da maneira que eu imaginei. Outra coisa que é bastante importante é você salvar sua imagem na qualidade muito boa. Assim ela não vai perder a qualidade ao ser postada no Mino.